Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só, hoje nós continuaremos na aula 2, ainda falando sobre o módulo 14, que nós trabalharemos a respeito das orações coordenadas. Nós fizemos uma divisão para facilitar para você aí de casa compreender como é que se realiza todas as orações, qual é a oração principal, qual é a oração coordenada e assim fazer com que o nosso conteúdo caminhe muito bem, certo? Olha só, primeira coisa que eu trouxe para vocês foi o conceito de orações coordenadas, até porque nós trabalharemos, faremos as divisões e não há como falar de oração coordenada sem primeiro, olha só, trabalharmos o conceito, certo? Então, o que são as orações coordenadas? São orações que estão ligadas uma a outras apenas pelo sentido, sendo sintaticamente independentes. Ligam-se através de conjunções ou de vírgulas, podendo ser entendidas separadamente, sem que se perca o sentido individual de cada oração. Então, por que o nome recebe de orações coordenadas? Pelo simples fato de eu poder fazer a separação das duas orações, já que nós estamos trabalhando o período composto, e separando as duas orações, nenhuma perde o sentido. Por isso, orações coordenadas, por isso, sintaticamente independentes, e isso faz com que você perceba no ato da separação, certo? Vamos lá identificar. Olha só, eu tenho um período composto, por se tratar da construção ter dois verbos ou mais. No caso aqui, nós temos 1, 2, 3 verbos, tá? Período composto. O aluno acordou cedo e começou a estudar. Professor, como é que eu vou saber separar? Como é que eu vou saber a funcionalidade de cada uma? Olha só na separação. O aluno acordou cedo. O aluno começou a estudar. Então, eu tenho aqui em cima um período composto, fiz a separação das orações que formam o período e tenho uma oração e a outra oração. Eu separei e nenhuma perdeu o seu sentido. São sintaticamente independentes, tá? Professor, como é que se realiza a separação? Olha só a conjunção. Quando você conseguir chegar na conjunção, você consegue fazer a separação, tá? Lembrando que antes da conjunção eu preciso ter um verbo ou locução e depois da conjunção eu preciso também ter um verbo ou uma locução. Professor, eu posso ter dois verbos antes da conjunção? Pode. O importante é que tenha verbo na construção, tá? Esse é a caracterização dos períodos. Então, fiz a separação, tudo certinho, nenhuma perdeu, ó, continuou o mesmo significado. Por isso, o nome de coordenadas sintaticamente independentes, certo? Com relação à classificação das orações coordenadas, elas têm dois tipos. Eu tenho as orações coordenadas assindéticas e eu tenho as orações coordenadas sindéticas, tá? Então, nós estudaremos as duas classificações mostrando a diferença de uma e outra, como é que eu vou classificar, como é que eu vou compreender cada uma nas situações em que me forem apresentadas. Olha só, primeiramente, as assindéticas. As orações coordenadas assindéticas são orações que não estão ligadas através de conjunções, mas sim através de uma pausa. Neste caso aqui, quem dá a ênfase da pausa é a vírgula, tá? Então, você precisa prestar atenção quanto à aplicabilidade, quanto ao uso, quanto às interferências que a vírgula faz nas orações coordenadas assindéticas, certo? Exemplo, vamos lá por exemplo para que vocês compreendam. Meu filho não quer trabalhar, estudar, ser independente. Eu tenho todo um período,
tá? Período composto, mas eu não tenho nenhuma conjunção na construção desta oração. Olha só, no lugar da conjunção foi estabelecida uma pausa, e essa pausa é caracterizada pelo uso da vírgula, tá? Então, sempre que se tratar de orações coordenadas assindéticas, o que vai acontecer? Eu vou ter uma vírgula fazendo aí a separação, tá, dos termos da oração, certo? Vamos observar ainda, tá, aqui nas orações coordenadas sindéticas, tá? Nós vimos a sindética, agora nós vamos para a assindética. As orações coordenadas sindéticas são orações que estão ligadas através de conjunção, chamadas conjunções coordenativas. Então, diferente das assindéticas, aqui eu vou ter que ter o uso obrigatório da conjunção, certo? Exemplo, pegando o mesmo exemplo de lá, só que agora, no lugar das vírgulas, eu tenho uma conjunção. Olha só, meu filho quer trabalhar e estudar, porque quer ser independente. Então, a diferença de um exemplo para o outro é somente o uso da conjunção. Sem conjunção, oração coordenada assindética. Com conjunção, oração coordenada sindética, tá? Vamos aqui observar para que vocês tirem logo todas as dúvidas das orações coordenadas. E aí eu vou ler os 3 exemplos e vocês vão me dizer se é sindética ou assindética, tá? Olha só. Chegamos na praia, nadamos, jogamos, comemos. Tem alguma conjunção na construção da oração? E aí, você é de casa, é assindética ou sindética? Muito bem, é assindética pelo simples fato de não haver nenhuma conjunção na construção, certo? Olha só, eu tenho o uso da vírgula, da pausa, tá? O outro exemplo, pegou a chave, abriu a porta, suspirou fundo. Também eu não tenho nenhum uso de conjunção, tá? Portanto, oração coordenada assindética, tá? E o último exemplo, não tem vontade de comer, estudar, sair. Novamente eu tenho, olha só, oração coordenada assindética, pelo simples fato de não haver nenhuma conjunção na construção da estrutura oracional, certo? E nós temos aqui um ponto-chave, um ponto essencial para as orações coordenadas assindéticas, que é a importância do uso da vírgula, tá? Vamos ver de que forma isso acontece. A vírgula é recomendável para dividir uma oração coordenada assindética. Entretanto, há a possibilidade de substituí-la pelas conjunções. Olha só, pessoal, se você faz a substituição da vírgula por uma conjunção, você muda a classificação, certo? Então tem que ficar de olho, com bastante atenção na leitura para fazer aí essas substituições. As conjunções são conhecidas como conjunções coordenativas, tá? Isso se tratando das coordenadas sindéticas, tá? Que desempenham papéis diferentes dependendo do contexto, ok? Então, muito cuidado com o uso da vírgula, muito cuidado com as substituições e atentem-se aí para o nome que as conjunções recebem, conjunções coordenativas, certo? Agora nós temos aqui, ó, mediante as conjunções usadas, que são essas aqui que eu expliquei, ó, as orações coordenadas sindéticas podem ser classificadas em... Nós temos 5 classificações e você pode guardar aí, ó, nos seus dedos, fazendo aí o uso para nomear cada uma. Aditivas, adversativas, explicativas, conclusivas e alternativas, certo? Então nós temos 5 classificações, cada uma vai ter suas respectivas conjunções coordenadas e aí você vai ter que observar.
É oração coordenada sindética aditiva? É oração coordenada sindética adversativa? É oração coordenada sindética explicativa? É oração coordenada sindética conclusiva? Ou oração coordenada sindética alternativa? Tudo isso vocês precisam estabelecer para que vocês possam fazer a diferenciação entre cada uma delas, certo? Conseguiram compreender aí de casa? Muito bem. Então, olha só, pessoal, por hoje foi só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe a aula 3, que nós vamos trabalhar todos os conceitos, todos os exemplos de cada classificação da oração coordenada sindética, tá? Acompanhe as redes sociais e a Agenda Edu e até a próxima.